Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos para que a gente possa entrar em sintonia, em harmonia com esse ambiente previamente preparado. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que estamos muito mais como individualidade do que como personalidade. É o momento que somos espíritos, buscando aquele conhecimento, aquela informação que dissipe a nossa ignorância, que amplie os nossos horizontes e nos coloque exatamente no nosso devido lugar. Agradecemos a Deus pela vida, pelo tempo, a Jesus, nosso Mestre, pelo seu Evangelho, pelo seu exemplo, a toda espiritualidade amiga aqui presente das mais diferentes denominações religiosas, a todos aqueles que, independente de qualquer rótulo, estão levando a palavra de amor, de paz, de perdão, de caridade a todos os povos, a todos os pastores, todos os padres, todos aqueles que de alguma forma se envolvem com a doutrina de Jesus e multiplicam, e levam o seu consolo, levam o seu esclarecimento a todos aqueles mais necessitados. Aquelas doutrinas não cristãs que fazem basicamente as mesmas coisas. Agradecemos a todo aquele que já entendeu que o amor é a única força do universo, que precisamos aprender um pouco mais sobre esse sentimento e qual é o impacto dele sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde física, emocional e espiritual. Então agradecemos essa oportunidade, esse reencontro de almas afins que estão buscando serem melhores. E agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui hoje. A todos aqueles que fazem parte ou já fizeram parte da nossa família carnal, o nosso muito obrigado pela colaboração que eles deram e que continuam dando, para que nós possamos hoje encontrar uma série de situações que nos favoreçam quando vamos buscar algo a mais. Então é um momento que todos nós, encarnados e desencarnados, abrimos os nossos corações, agradecemos a espiritualidade superior, mas agradecemos também a todos aqueles que estão compartilhando conosco essa existência e que estão nos ensinando a sermos pessoas melhores. Que assim seja. Estamos no mesmo capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Segunda parte tem a terceira parte. Então, esse capítulo é dividido em 3 partes. Na semana passada, eu dei uma ideia geral para vocês sobre essas situações e agora a gente vai pegá-la de uma forma um pouco mais específica. Ok? Então hoje nós vamos falar exatamente de relacionamento entre 2 seres. Okay? Independente da configuração aí, ok? 2 seres humanos, 2 pessoas que se buscam para aprenderem junto, para crescerem junto, para trabalharem junto, para evoluírem junto. Então, independente da configuração. Então, a doutrina espírita nos deixa bem claro isso, ok? Que o mais importante em qualquer relacionamento, independente da configuração, são os 3 R's. Vocês lembram deles? A gente não pode esquecer jamais os 3 R's, né? Facilita muito entender como é que é isso quando a gente trabalha, que parece simples, mas não é, ok? Os 3 R's exatamente naquela sequência, Então, dentro do tema que nós vamos conversar hoje, esse relacionamento, os 3 R's, eles têm que ser algo definido dentro de nós. Baruch Spinoza foi um filósofo holandês, né? No seu livro Ética, ele viveu nessa época aqui, ele traz uma frase, né? Ele traz, aliás, muitas frases. Você tem o Deus de Spinoza, por exemplo. Então ele traz muitos textos que faz a gente refletir, pensar, analisar e ampliar. Mas sobre relacionamento, ele tem uma frase que, num olhar superficial, a gente até entende. A hora que você começa a olhar a frase, você fala, não entendi nada. Não entendi nada. Porque não é uma frase que nós olhamos com os olhos. É uma frase que nós olhamos com o coração. Por isso que ela se torna complexa. E ele diz assim: o amor nada mais é do que a alegria acompanhada de uma causa exterior.
Olha, interessante. O amor nada mais é do que a alegria acompanhada de uma causa exterior. O ódio, né? Estamos aqui na Idade Média, o ódio nada mais é do que a tristeza acompanhada de uma causa exterior. A ideia, aqui que a coisa complica, a ideia da existência da pessoa amada já é suficiente para o amor. Complicou. Veja, vamos repetir a frase, né? A ideia da existência da pessoa amada já é o suficiente para... Quer dizer que se ela está comigo, ela não está comigo, não muda nada. Se ela está a 1.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, 50.000 quilômetros de distância, não muda nada. Se ela tem algum contato comigo ou não, não muda nada. Veja. O simples fato daquele ser existir já é o suficiente para eu amar, para eu sentir o amor. Baruch Spinoza, aqui, falando sobre isso, no livro Ética. Então, o amor nada mais é do que a alegria, acompanhada de uma causa exterior. É uma causa que não está em mim, mas não necessariamente está comigo. Deu para você entender ou não? Então, o ódio nada mais é do que a tristeza acompanhada de uma causa exterior. A ideia, então ele falava muito sobre ideia. Então, a ideia da existência da pessoa amada, a ideia. Ok? Estamos no campo da ideia. Então, vamos pensar da seguinte forma. A nossa realidade, ela é dividida em 50, 30 e 20. Quem lembra? Vamos lá? A realidade do ser humano, ele é dividida assim, percentual, ok? 50 é plano mental. Então, a realidade de um ser humano, 50% da sua realidade é plano mental. 30% é plano astral. Qual é a diferença? O plano astral é a materialização dos meus pensamentos, ok? Eu falo plano astral, eu estou pegando aquele pensamento e estou materializando aquilo. Chama-se plano astral, ok? São formas, pensamentos alimentadas pelos meus sentimentos, entenderam? Então, 50% mais 30%. Então, a minha realidade, 80% da minha realidade é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu idealizo. 20% só é plano material. Então, se não acontecer no plano material, nem é o mais importante, porque 80% daquilo você já está vivenciando, você já está sentindo. Nós somos espíritos, nós somos uma energia pensante, ok? Então, eu sou aquilo que eu sinto, eu penso aquilo que eu sinto, então eu vou materializando aquilo. Então, tendo essa teoria hoje, eu entendo que a ideia, o que é a ideia? É o pensamento, a ideia da existência da pessoa amada, então eu estou imaginando, ok? Já é o suficiente para o amor. Então o amor não depende exatamente de ser amado, de ser reconhecido. Agora doeu, né? Ok? Agora doeu um pouco. No planeta de provas e expiações deu um nó. Deu nó, ok? Porque nós ainda não estamos nesse nível, ainda, mas estamos caminhando. Primeiro vem a teoria, depois vem a prática, ok? Então vamos lá. Então dentro disso, dentro da nossa realidade, vamos trabalhar um pouquinho da nossa realidade, ok? Nessa transição de provas e expiações para regeneração. Essa transição acontece dentro de nós, tá? Não é fora. Tem gente que está esperando um mundo de transição fora. Não existe mundo de transição fora. Mundo de regeneração. Não existe. Alguém está esperando alguma coisa acontecer externamente, sinais do mundo de regeneração. Não existe isso daí, nem vai existir, porque não é material. Não é material, é emocional, é espiritual. As pessoas estão nesse processo de provas e expiações para a regeneração, que é uma fase intermediária. Essa fase intermediária é isso que nós estamos vendo. Estar aqui hoje é essa fase intermediária. Buscar a reformação, buscar o conhecimento, né, para que eu possa ressignificar, para que eu possa olhar com outros olhos, para que eu possa reavaliar,
Então, a transição, provas, expiações e regeneração tem um período chamado transição. Um meio de caminho, vamos falar assim. O meio do caminho é exatamente isso. Não só aqui, mas todos aqueles que, independente da filosofia espiritualista, da religião, do rótulo, todos aqueles que já estão buscando informações para ser pessoas melhores. Que já perceberam que o problema não é externo. Era tão mais fácil falar que o problema era externo, né? Era tão mais fácil falar que o problema era externo. Dava até para apontar o dedo, né, para falar onde estava o problema. E não. E é exatamente não. Se a gente pegar o processo evolutivo do mundo só nos últimos 2.000 anos, nós vamos ver o quanto que o mundo evoluiu sobre todos os aspectos. Estamos longe do ideal. Mas o quanto o mundo evoluiu sobre todos os aspectos nos últimos 2.000 anos. Como é que era a Idade Média? Dá para se ter uma ideia de como é que era a Idade Média. Como é que era, não vamos muito longe não, como é que era 100 anos atrás? No tempo dos nossos avós, o tamanho da dificuldade que eles tinham. Em relação a tudo. Temos problemas? Temos, sim. Mas eles são menores proporcionalmente falando. Deu para vocês entenderem ou não? Proporcionalmente falando, são bem menores do que era há 100 anos atrás. Então o mundo está evoluindo. E agora é hora da gente evoluir por dentro. O mundo já evoluiu por fora. É hora da gente evoluir por dentro. E evoluir por fora é fazer um mergulho dentro de nós mesmos. Sem justificar, sem terceirizar, mas buscar informação num processo chamado resignação. Quantas vezes nós já usamos essa frase? Muitas. Ok? Ela está até banalizada, ela está até desvalorizada. Não é assim? De tanto que a gente usa sem pensar no que a gente está falando. Sem pensar. Coloca no automático. Mas isso não é um problema de agora. Filósofos gregos já se debatiam, né, que lógico que é uma tradução, já se debatiam numa frase, desta frase, ok? Só que eles pensavam, eles refletiam, eles analisavam, eles discutiam. Uma pequena frase, ficavam dias conversando. As cabeças pensantes daquela época. Estou falando muito antes de Cristo, tá? Muito antes de Cristo, dos primeiros filósofos. Então eles também tinham uma frase que nós traduzimos e ficou "eu te amo", mas como que eles sentiam, como eles refletiam, como eles discutiam essa frase? É interessante. Na Antiga Grécia, eles conceituavam a frase "eu te amo" de 5 formas diferentes. Eles tinham 5 visões diferentes em cima da mesma frase. Eles usavam a mesma frase, mas de 5 formas diferentes. Vamos ver se enquadra para nós aqui hoje? Passaram-se 3.000 anos, vamos ver se enquadra para nós hoje. A primeira forma que eles chamavam é amor porneia. Pornografia vem exatamente daí. Ok? É um típico para falar "eu te amo", mas é um amor que eles classificavam como amor porneia, que aí se originou a palavra pornografia. O que é eu falar "eu te amo" para uma pessoa, mas baseado nisso aqui? Eu peguei essas frases, depois eu coloquei uma matemática junto para variar, tá, pessoal? Para ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender. Eu misturei algumas coisas aí para ficar um pouquinho mais fácil. Então, o amor porneia é o amor de consumo. Você consome a outra pessoa. Não é exatamente maldade, mas você consome. A pessoa é um objeto para satisfazer as suas necessidades. Não estou dizendo só sexuais, não. Pode ser financeira, pode ser social, pode ser tudo. Mas o outro lado existe para atender os seus interesses. Ok? Então, a única pessoa que existe é você. E as setas estão sendo voltadas para você. É um amor extremamente egoísta. Onde as pessoas usam, literalmente falando, outras pessoas, ou a outra pessoa, no caso que é um relacionamento, somente para atender os seus interesses. Como se fosse um objeto de consumo. Então é um amor de consumo. Quando você coloca isso na matemática, 1 mais 1 é 1. Aí que eu entrei com a minha matemática para entender isso daí. Então aí não existe, se não existe o outro, e o outro, ele existe fisicamente, mas ele não existe emocionalmente.
ok? Ele existe porque ele está atendendo os meus interesses. Então, eu sou um, teoricamente, né? Seria o 2, não, ele não é o 2. Ele existe fisicamente, mas a soma de 1 mais 1 dá 1. Entenderam ou não? Porque os interesses são exclusivistas, egoístas. Não necessariamente maldosos, tá? Mas o outro existe para atender os meus interesses, sejam eles quais forem. Podem ser sexuais, financeiros, sociais, o que vocês imaginarem. O outro existe como se fosse algo que eu precise somente dele, ok? Então ele é chamado de amor. 1 mais 1 é igual a 1. Lembram do amor infantil? Da semana passada? Tudo bem a criança pequena ser dessa forma, ela precisa disso. Precisa, porque senão até porque ela nem sobrevive, ok? Um bebezinho, por exemplo, ela precisa que todo mundo fique girando em torno dela para atender todos os seus interesses, ok? Na hora que ela quer ainda. É assim que funciona. Quem tem bebezinho pequeno aqui já teve? Não pergunta se está cansado, se você não está, se é domingo, se é não sei o que ela quer e pronto. O problema é que esse bebezinho cresce e ele não aprende que não é assim que funciona, ok? Então, o amor de consumo, eu falo eu te amo, é um amor infantil, extremamente egoísta, onde a matemática desse amor, desse tipo de forma, né, é 1 mais 1 é igual a 1. Pronto. Para falar, porneia é o amor de consumo. Entenderam? A reflexão fica, né? Quantas vezes nós já falamos isso, pensando dessa forma, sentindo dessa forma? Já fizemos isso. Espero que a gente não esteja fazendo mais, mas já fizemos isso. Tem um detalhe que, como eu disse para você, eu estava estudando no seminário e a gente entrou nesse debate na tradução da Bíblia. Porque no original ela usa 5 formas de expressar o amor. Para nós todas vieram como amor. Então gerou algumas confusões, por exemplo, quando Davi dizia que amava Saul, ele estava tendo um amor fraterno. Sim. E já muitas coisas estavam deturpando isso, né? Então cabe a quem está lendo fazer a interpretação da forma correta. Exato. A grande questão da Bíblia, né, que você comentou, é às vezes o sentido literal da palavra, né? Se você for seguir no sentido literal, vai gerar confusão, sim, vai gerar problemas. Tem que entender o sentido, o significado da palavra. Lembra uma vez que eu comentei com vocês que toda vez que a gente pegar um texto antigo, texto e contexto, né, o significado daquela palavra naquele contexto, que às vezes é diferente do nosso aqui. Okay? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os livros antigos, porque eles têm essa questão de texto e contexto, né? A segunda forma, né? A segunda forma nós chamamos de amor eros. Eros. A segunda forma de amar eles chamam de amor eros. Desejo, atração, reciprocidade, interesses mútuos com ou sem vínculos afetivos. O outro até já existe. Olha que interessante, já é um processo evolutivo, vamos dizer assim. Eu até reconheço que o outro existe, aqui eu não reconheço, tá? Porque é tudo para atender os meus interesses. Aqui não, aqui é uma troca onde os dois atendem interesses mútuos. Aqui 100% eu quero ser atendido nas minhas necessidades. Aqui eu já entendo que existe uma outra pessoa que também tem as necessidades, e por uma questão de afinidade, ok? Por uma questão de afinidade, um ajuda o outro. Mas olha, interessante, não tocam, repararam que as duas circunferências aqui não tocam? Com ou sem vínculos afetivos. Então você tem dois que, ó, vai para cá, vai para lá, eu, você, estou usando a mesma frase, porque eu reconheço no outro que ele tem as mesmas necessidades, então é uma troca de valores, troca de interesses, troca de carências. Deu para você entender? Então pode ter ou não ter vínculos afetivos, mas a circunferência não toca. A soma aqui de 1 mais 1 aí é 2. Mas são duas realidades.
Aqui só tem uma realidade, tá? Lá em cima não. Existem duas realidades. Você já reconhece que existe um outro. Você já reconhece. Então aí a soma do 1 mais 1 aí é 2. É um pouco de amor infantil e um pouco de amor adulto. Então o amor infantil, a palavra mais importante era o eu. Não é isso? No amor adulto, qual era a palavra mais importante? Nós. Entenderam? No amor adulto, a palavra mais importante é o nós. Então esse tipo de amor é uma mistura entre o amor infantil e o amor adulto. Tem hora que eu quero ser atendido nos meus interesses, seja eles quais forem, ora eu atendo o outro nos interesses dele, seja eles quais forem. Então é uma troca que não se toca. Então é uma mistura entre o amor infantil e o amor adulto. Tem um pouco de cada, dependendo do momento, dependendo da situação. Tudo bem? Entenderam? Então, na antiga Grécia, eles chamavam isso de eros, desejo, atração, reciprocidade. Aqui não entra a palavra reciprocidade. No primeiro aqui, não entra. Reciprocidade, esquece. Não existe a palavra reciprocidade. Ok? Porque o outro é só um objeto. Aqui não. Já existe a palavra reciprocidade, a troca. Tudo bem? Eu também falo, eu te amo aqui. Perceberam? Que eu estou usando a mesma frase. A mesma frase não mudou. Precisa ver aonde eu me enquadro, aonde eu me encaixo, aonde estão os meus interesses. Aí nós vamos evoluir mais um pouco. Aí a terceira forma, olha interessante, chamada de amor filia. Então esse nome, porneia, eros, filia, é um nome que não é muito comum para a gente, mas era o nome utilizado, então na tradução ficou assim. Amor filia. Interessante esse amor filia, porque ele nos traz uma outra realidade, uma outra situação, que no nosso momento evolutivo, seria o ideal. É um processo evolutivo, tá? Então nós, sem dúvida nenhuma, começamos por aqui, fomos para lá, fomos para aqui e agora vem para aqui. Eu começo aqui, depois eu vou para cá, depois eu venho para cá, entenderam? Então o processo é esse. Sem dúvida nenhuma que nós já amamos e muito de forma extremamente egoísta. Já fizemos muito disso, ok? Já tivemos tipos de relacionamento onde para atender interesse. Só que chega um momento que o ser humano, ele percebe que ele precisa de algo a mais. Ele precisa. É uma necessidade espiritual, uma necessidade emocional. É uma necessidade evolutiva. Evolutiva. Ok? Aí ele entra na terceira categoria. A terceira categoria é chamada de amor filia, onde você tem o que aí? Amizade, companheirismo, confiança, cuidado, gratidão. Olha, interessante como é um processo evolutivo. Reciprocidade, admiração, respeito e respeito pela individualidade. Respeito pela individualidade. O que é individualidade nesse caso? Quando duas pessoas decidem ficar juntas, ok? Independente de qualquer configuração aí, é uma individualidade e outra individualidade. São pessoas diferentes, que vieram de famílias diferentes, vieram de cidades, de culturas diferentes, são diferentes, ok? Então, essa individualidade tem que ser preservada. É a sua individualidade. É a sua individualidade. Se isso aqui se fechar, alguém se anulou 100%. Entenderam ou não? Se fechar numa circunferência só, alguém se anulou 100%. E às vezes é um ato de extremo egoísmo se anular 100%. Falta de amor próprio, inclusive. Tudo bem? Então, no amor filia, você tem o quê? O eu, você, isso aqui é a individualidade de cada um. É a individualidade. Só que uma parte dessa circunferência forma uma intersecção com a outra circunferência. Aí 1 mais 1 é 3. Entenderam ou não? Porque você cria uma terceira realidade que não existia. Veja, aqui é só a sua individualidade. Aqui está lá, está cá.
Aqui não, você cria uma terceira realidade, que não sou eu, não é você, somos nós. Entenderam? É lógico que essa intersecção pode abrir ou pode fechar, claro. Alguns são mais, outros são menos, mas é a terceira realidade que existe. E é interessante preservar a individualidade. Porque tem momentos, tem situações que eu estou comigo e a pessoa está com ela. Deu para você entender ou não? Isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado. E tem momentos que não sou eu, não sou ela, somos nós. Somos nós. Então veja, amizade, companheirismo, confiança, cuidado, gratidão, admiração, respeito pela individualidade de cada um. Aí já é o amor adulto. Já não é mais infantil. Perceberam que não é mais infantil? O que nós temos que tomar um certo cuidado de vez em quando, que às vezes, o eu ou você entra, mas o nós é só o eu ou você disfarçado. Você dá um outro nome, mas continua agindo da mesma forma egoísta. Entenderam ou não? Então, às vezes, essa terceira realidade é uma das individualidades disfarçadas de nós. Então, eu vou dar um exemplo. De repente, né, uma situação que você faz pelo outro uma situação X, ok? Mas o outro não faz a situação para você. Ok? E poderia ter feito. Então, aí não é o nós. Perceberam ou não? Aí não é o nós. Então, o nós aqui é uma interseção, é uma mistura de duas realidades num ponto em comum, num ponto de equilíbrio, onde vai se chegar num ponto de equilíbrio entre os dois. Vai haver conflitos? Sim, claro, somos seres humanos. Vai haver divergências de vez em quando? Sim, mas os conflitos e as divergências é justamente para aprimorar a terceira realidade. Entenderam ou não? Todos os conflitos e as divergências que vão acontecer faz parte da construção da terceira realidade. Então, não é o meu jeito, não é o seu jeito, é o nosso jeito. Então, você entende o que é bom para um, o que é bom para o outro, o que um gosta, o que um não gosta. Aí você vai se adaptando e chegando num ponto de equilíbrio. Entenderam ou não? Então, existe o respeito pela individualidade, você tem reciprocidade, prioridade, sem eliminar a individualidade. Então, o amor filia para um planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração, seria o possível, seria o vivenciável. Mas para isso eu tenho que quebrar algumas coisas dentro de mim, chamado egoísmo. Ok? Tão patente aqui. Então, por milênios, eu não estou exagerando, eu vivi aqui e aqui. Aqui não é só uma questão de nome, é uma questão de vivência. Por isso que às vezes os conflitos, as discussões, elas se tornam naturais e até saudáveis, para você chegar a um ponto em comum. Me deem um exemplo vocês agora, né? Qual seria um ponto em comum? Me dê um exemplo prático. Num relacionamento, o que seria um ponto em comum? Objetivos. Oi? Objetivos. Sim, objetivos. Mas algo que pudesse ficar no meio do caminho. Alguém consegue me dar um exemplo prático? Ter os mesmos ideais. Sim. Não, vamos tentar explicar de uma outra forma. É um casal, ok? Que tem as suas diferenças, claro, natural, que decidiram viver juntos. Ok? Debaixo do mesmo teto, tá bom assim? Para vocês? Só que um gosta de dormir tarde, outro gosta de dormir cedo. E aí? É só um exemplo. Como é que eu vou resolver isso? Deu para vocês entenderem? Uns querem barulho de manhã cedo, outros não suportam o barulho de manhã cedo. Eu preciso achar um ponto em comum. Deu para você entender ou não? Ponto em comum é justamente entender qual seria um ponto onde não incomodaria os dois.
que não fique ótimo para ninguém, mas que fique bom para todo mundo. Entenderam ou não? Então, ponto em comum é você entender qual é a característica de um, qual é a característica do outro, frente a algumas situações e chegarem num ponto em comum. Aí cada um tem que... E aí que está, exatamente, é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Isso aqui é quando o egoísmo cede. Achar ponto em comum é onde o egoísmo cede. E tem a situação de um estar na parte do amor eros e o outro estar na parte do amor. Exato, tem, e acontece muito. E acontece muito. Né? De repente você está buscando algo e aqui está aqui, ó. Isso quando não está aqui. Né? Eu posso pensar no outro, mas eu posso pensar em mim também nesse sentido. Às vezes você está buscando alguma coisa nesse sentido e a pessoa está aqui, ó. Ou às vezes está aqui, ó. Deu para você entender ou não? Porque tem que pensar que amor é mais razão do que emoção. Então, amor é mais razão, diria 51% de razão e 49% de emoção. O amor é 51% de razão e 49% de emoção. O amor, ele é racional. Sim, porque você decide. Você decide. Amar é uma decisão. Não estou falando de paixão. Paixão é uma demência temporária, tá? É boa tudo, mas passa. Passa. Nunca tome uma decisão mais drástica baseada na paixão. Espera passar, porque ela passa. Segundo os especialistas, vai de 12 a 24 meses. De 12 a 20. Estou falando da paixão. É muito bom, mas não tome nenhuma decisão baseado nisso. Porque uma parte do nosso cérebro está anestesiada pela paixão. Aí o amor vem e toma conta. O amor, ele é mais razão do que emoção. Então o amor é muito mais uma decisão do que uma emoção. Entenderam ou não? Então 51, 49. 51, 49. Vejam, eu já comentei isso com vocês em outra oportunidade. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão baseado na razão, doeu e doeu muito naquele dia. Mas à medida que os dias foram passando, as semanas foram passando, o que foi acontecendo com aquela dor? Foi diminuindo. Porque razão é razão. Fato. Ok? É só uma questão de tempo. A razão anda lado a lado com o tempo. Toda vez que eu tomei uma decisão baseada na emoção, não doeu nada naquele dia. Em compensação, conforme os dias foram passando, o problema foi ficando maior. Entenderam ou não? Então nós já fizemos isso N vezes. Então a própria vida, que é uma grande pedagoga, a vida é uma grande pedagoga. Ok? A vida é uma escola onde o tempo é o professor. A vida é uma escola onde o tempo é o professor. Ok? Mas tudo isso acontece porque falta, vamos dizer assim, sobra egoísmo e falta amor próprio. Entenderam ou não? Isso acontece porque sobra egoísmo e falta amor próprio. O grande problema do ser humano do século XXI é exatamente esse, a falta de amor próprio. A falta de amor próprio. Então ele se envolve em situações achando que o mundo, pessoas e situações vão suprir uma carência que é só dele. Algo chamado autocarência. Autocarência. Para ser dois, eu preciso ser um primeiro. Deu para vocês entenderam ou não? Se eu quiser ser dois, ótimo. Mas se eu não conseguir ser um primeiro, jamais serei dois. Não conseguirei ser dois se eu não aprender a ser um. E o que é ser um, na opinião de vocês? Olha, interessante. Se amar, se respeitar, não se atropelar, não seguir padrões de comportamentos. Não seguir padrões de comportamento. É o respeito, é o tempo próprio, é a maturidade. Deu para você entender ou não? Então é um período onde o ser humano aprende a amar a si mesmo. Então ele transforma a palavra solidão em solitude. Perceberam a diferença? Você transforma a palavra solidão em solitude. Então você aprende a ficar com você. Você gosta de ficar com você. Você consegue se divertir com você. Deu para você entender ou não?
É interessante, você consegue se divertir sozinho, com você. Você ri de você mesmo. Olha, interessante isso. Então, todo ser humano que conseguiu entender isso, que ele consegue ser feliz com ele mesmo, ele consegue ser. Então, ele não depende da outra pessoa para ser feliz. Ele só depende dele. Então, ele não vai pôr a felicidade nas costas de ninguém. E não vai obrigar a outra pessoa a fazer ele feliz, até porque nem tem como fazer isso. Porque ele já é feliz. Ele já é feliz com ele mesmo. Ele briga com ele mesmo. Vocês já tiveram DR com vocês mesmos? Vira e mexe, eu tenho umas comigo. Que delícia. Né? Olha, interessante. De vez em quando eu converso sozinho, porque eu preciso de falar com alguém que tem... Ah, com certeza. Ah, ainda bem que você é só de vez em quando, porque eu sou sempre. Eu estou sempre falando sozinho. Ok? Você entendeu? É engraçado de falar dessa forma, mas isso é muito importante. É muito importante porque é um processo de autoconhecimento. E é interessante falar por quê que é interessante falar? Porque você se ouve. É exatamente isso. Porque enquanto as coisas estão dentro da gente, fica tudo embrulhado ali. A partir do momento que você fala, você tem que pensar. Aí você tem que formar uma frase. A frase tem que fazer sentido. E à medida que você fala, você escuta o que você está falando. Quantas vezes a gente vai falar sobre uma situação, quando você coloca a situação, você já acha a solução. E por quê? Porque você ouviu. Você ouviu. Então, falar sozinho é terapêutico também, porque você coloca para fora. E outra, acontece um turbilhão de coisas dentro da gente. É muito rápido. O pensamento viaja aproximadamente à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. A palavra já é muito lenta comparado com o pensamento, a velocidade do som, ok? Então dá para você ouvir o que você está falando. Entenderam ou não? Então falar sozinho é um processo de auto-amor, é um processo de auto-respeito. Mas o ser humano é o único ser que consegue mentir para si mesmo. E acredita, inclusive. Ok? É o único ser que consegue mentir para si mesmo é o ser humano. E ele acredita nas mentiras que ele conta para ele. Por quê? Ele vai justificar, ele vai terceirizar, ele vai amenizar. Não, tem que ser um diálogo sincero. Não agressivo, mas tem que ser sincero. Sincero. Okay? É uma conversa entre individualidade e personalidade. E a individualidade, ela é racional. A individualidade, ela é racional. A personalidade é passional, ok? Então essa conversa conosco mesmo é importante. Transformar a solidão em solitude. Gostar da própria companhia. Gostar da própria companhia. Por que isso aqui dá certo? Porque cada um aprendeu a ficar consigo mesmo. Entenderam ou não? Então, a partir do momento que eu consigo ficar comigo mesmo, e a outra pessoa também consegue, eu consigo criar uma terceira realidade. E ficar consigo mesmo aqui é auto-amor. Ficar consigo mesmo aqui é egoísmo. Entenderam a diferença ou não? Aqui o egoísmo prepondera, aqui o egoísmo prepondera, aqui o auto-amor dá sinais. Então é um processo. Mas se eu quiser alguma coisa, a outra estiver aqui, o amor é racional. O amor é razão. O amor é razão. Eu decido. Ok? Sou eu que tenho que decidir. Então, até porque amar é uma decisão. É uma decisão racional. Ok? Você pode amar uma pessoa. Tem uma frase que eu escutei recentemente, achei muito interessante essa frase, e cabe na aula de hoje. Era um texto, era uma reflexão, e ele terminou assim a reflexão: eu te amo, eu só não gosto mais de você. Entenderam? Eu falei, uau. Aí eu li essa reflexão umas 3, 4 vezes. Ele falou, eu te amo, eu só não gosto mais de você. Veja, não mudou o sentimento. Não mudou o sentimento. Está claro na frase que ele não mudou o sentimento. Porém, ele não quer conviver. E por que ele não quer conviver? Por amor próprio. Entenderam ou não? Porque seria um relacionamento tóxico. Seria um relacionamento que fazia mal para ele. Então não mudou o sentimento. Ele reconhece que não mudou o sentimento. Ele continua amando aquela pessoa. Ele só não quer conviver com aquela pessoa. Isso é amor. Entenderam ou não? O amor trabalha nessa linha. Que, querendo ou não, vamos voltar aqui em Spinoza.
A ideia da existência da pessoa amada já é o suficiente para o amor. Quando a gente não trabalha os 3 R's, e principalmente o primeiro R, a gente se submete, a gente se sujeita a várias situações. Há muitas situações, porque está faltando o primeiro R, o amor próprio, ok? Entenderam como funciona isso? Então, quando eu quero, o outro não quer, é um direito do outro, é um direito do outro, inclusive, pessoal, como é um direito nosso. Nós temos que aprender algo chamado autorrelacionamento. Se eu não aprender a me relacionar bem comigo, dificilmente eu vou me relacionar bem com alguém. Dificilmente. Ok? Evoluindo um pouco mais, é um processo evolutivo, nós vamos para a 4ª forma, onde os gregos chamavam de amor storge. É um nome. Olha que interessante isso. Olha que interessante. E aí vai bem de encontro com a frase de Spinoza. Dedicação, cuidado, renúncia, afeição, doação, gratidão, mas não entra a reciprocidade. Não espera nada. No caso nem de ninguém, do outro mesmo, ok? Olha que interessante esse 4º estágio, que também fala eu te amo. Ó, eu falo eu te amo aqui, eu falo eu te amo aqui, eu falo... Perceberam que a frase não mudou? Mas como que eu sinto isso dentro de mim? Nesse caso aqui, ó, dedicação, cuidado, renúncia, afeição, doação, gratidão. A renúncia não entra muito aqui não, tá? Interessante isso. E aqui não entra a reciprocidade. É um nível acima. É um nível acima. Porque, ó, e olha a setinha. Olha o sentido da a seta aqui, que está para dentro, né? Para o centro. Olha o sentido da seta aqui. Está para fora. Nesse estágio, o fato de você amar, o fato de você cuidar, nunca esqueçam do primeiro R, tá? Nunca esqueçam do primeiro R. Só consegue ser assim porque o primeiro R está muito fortalecido, está solidificado. Já é um conceito. As pessoas nesse estágio aqui têm o primeiro R que nem se discute mais, que nem conversa mais sobre ele. Porque já virou o quê? Um hábito. Já virou um hábito. O amor a si próprio. Então faz com que trabalhe dedicação, cuidado, renúncia, afeição, doação. No livro, Renúncia. Olha, interessante. Quem lê o livro Renúncia vai entender que é do Alcione, um espírito mais evoluído, ok? Que vem, começa assim. França, Idade Média. O livro começa assim. Imagina. França, Idade Média. Assim, peste negra. Como começa a primeira fase do livro. Já desanima na primeira frase do livro. França, Idade Média, peste negra. Onde é aquele espírito mais evoluído vai reencarnar. Vai reencarnar. Olha para plantar uma sementinha no coração de alguém. Carlos, o nome dele. Sim. Carlos é o nome dele, ok? Então veja. Um espírito de luz, um espírito evoluído que veio de uma outra região, que foi até orientado, olha, toma cuidado, que lá, um momento, assim, ok? Ela veio, o livro todo. Você tem que ler o livro com lenço, né? Com um balde, tanto que você chora. Mas é maravilhoso o livro, simplesmente maravilhoso. E é de Emmanuel, né? Ok? É de Emmanuel, ok? Renúncia, Chico Xavier, Emmanuel, ok? Dedicação, cuidado, renúncia, afeição, doação, gratidão. É exatamente isso, porque é algo que sai de você, ó. A direção da seta está fora de você, está fora. Mas não abre mão do primeiro R, jamais, jamais, ok? Jamais, em momento algum. Aliás, nem pensa nele, porque é algo que já está cristalizado dentro dele. E por último, última forma, mais avançado ainda, mais evoluído, existe, mas são mais raros. Ele existe. Então, no planeta Terra hoje, século XXI, existem os 5. Existem os 5. Ele é chamado de amor ágape, plenitude, doação, dedicação, liberdade. É algo até para nós
difícil de entender. São seres humanos, tá? A forma deles é humana ainda. São praticamente anjos, ok? Que eles vêm, eles amam, sim, eles têm um relacionamento, sim, mas a forma que eles amam é de uma forma que para nós ainda é difícil, porque o amor é uma vibração de alta frequência. Então você tem ondas curtas, ultracurtas, médias e longas. Então vamos lá, ondas, eu vou exagerar aqui, tá? Ondas longas, entenderam? Ódio, mágoa, ressentimento, rancor, desejo de vingança. Então as ondas são assim, ó. Tem uma frequência dentro de um segundo, quanto que ela oscila. Ok? Então você tem aqui, início e fim. Quanto que ela oscila dentro de um tempo de um segundo, chama frequência. Ondas, estou exagerando, ondas longas. Entenderam? Ondas médias. É amizade, respeito. Ok? Ondas médias. Ondas curtas. Ondas ultracurtas. Entenderam ou não? Então o amor é um sentimento, é uma onda de alta frequência. O amor é uma onda de altíssima frequência. Por isso que o universo que nós vivemos é um universo moral. Porque é reflexo do amor de Deus. Entendeu? Do micro ao macro, das subpartículas atômicas às grandes galáxias. Nós estamos numa onda de altíssima frequência, chamado amor de Deus. Então nós estamos no universo material, moral. Entenderam? Porque toda a matéria que existe, na verdade, é uma solidificação, é uma materialização dessa onda. E nós somos formados por essa onda. Então tudo que a gente fizer contra o amor, o que vai acontecer? A gente sofre. Porque nós estamos mergulhados num oceano, vamos colocar assim, né? Um oceano de amor. Então tudo aquilo que eu fizer contra esse sentimento, eu acabo tendo as consequências daquilo. Ok? Então o amor ágape, aqui ó, é 1 mais, perceberam a diferença? Aqui 1 mais 1 é 3, entenderam? Fechou a conta. Aqui não, 1 mais e a coisa continua. No amor ágape é 1 mais, vai embora. Porque é um espírito já em plenitude consigo mesmo. É um espírito humano. Quem ama na quarta forma? Quem ama na quarta forma, vamos dar um exemplo. Que tipo de amor que é? Todos eles aqui é um relacionamento entre um casal. Tudo bem? Todos eles. Independente da configuração. É um relacionamento entre um casal. Ok? Então quem ama da quarta forma tem muito mais preocupação em amar do que ser amado. De doar do que receber. Da quarta forma, está muito mais preocupada do que o retorno, que é o amor sábio. Qual era a palavrinha do amor sábio? Você, lembram? Eu, nós e você. Né? O amor infantil, eu. O amor adulto, nós. O amor sábio, você. Entendeu? Essa pessoa é feliz, ela é feliz, primeiro que ela se ama, mas ela é feliz também por doar esse amor. E a palavra reciprocidade não existe para ela. No caso, você não é eu, é você, não sou eu. Exato. Você. É o outro, é você doar. Doar, ok? Você se preocupa muito mais com o outro sem abrir mão de individualidade, não abrir mão de nada, ok? Mas o fato de você ajudar, fazer, te faz feliz, mesmo que não retorne. Não é um amor carnal. Não, é um amor de 2 seres humanos. É impossível, mas tem, né? Mas tem. É que, veja, isso aqui, infelizmente, pessoal, pelo século XXI predomina. Estamos caminhando nesse sentido, ok? Se a gente está nisso aqui, ó, trabalhando isso, já é um bom sinal, é o nosso momento. Mas a gente vai entender que vai chegar uma hora que é o amor sábio. A palavra você é mais importante. Mas eu não estou me anulando. Entenderam ou não? Eu não estou me anulando. Mas o doar é mais do que... Aqui, ó, vocês repararam que é uma troca? Aqui é uma troca, ó. Ok? Eu faço, mas eu espero.
Que é natural que seja assim, não tem nada de errado ser assim. Aqui não, aqui eu não espero. Mas aqui para você chegar no quarto passo, você já tem que ter deixado de já pensar no 1 ou no 2. Você já passou por isso. Isso é um processo evolutivo. Aqui, o egoísmo prepondera. Aqui o alto amor dá sinais. Dá sinais. Porque para eu criar a terceira realidade, o que eu tenho que fazer? Quebrar o egoísmo. Vocês concordam ou não? Como é que eu construo a terceira realidade? Quebrando o egoísmo. Meu e da pessoa. Eu tenho que achar um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é eu abrir mão de algumas coisas, a outra abrir mão de algumas coisas, para a gente chegar num consenso. Mas dentro de um relacionamento, se os dois não fizerem essa parte, não tem três. Não, tem que ter, assim, sem dúvida. Não tem. Daí não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Aí cai aqui. Cai aqui. Me pergunta, mas se eu quiser aqui e a outra pessoa não quiser? O amor é uma decisão. O amor é uma decisão. Esse negócio, pessoal, que os atraem, que os diferentes se atraem pelos opostos, esqueçam, pessoal. Esqueçam, isso não existe, tá? Pode ser romântico, mas não existe, ok? Os opostos não se atraem, os afins se atraem. Então, à medida que eu sinto, eu penso, à medida que eu penso, eu atraio. Se você está buscando a evolução e outra pessoa, não, a pessoa vai ficar para trás. E é um direito dela. E quantas vezes nós ficamos para trás? E a pessoa caminhou. É o momento de cada um. Isso é o momento de cada um. Ok? Todos os caminhos são válidos. Então, no amor chamado storge, que é um degrau acima desse, aqui a palavra reciprocidade. Aqui não existe a palavra reciprocidade. Porque ele não espera. Faz por fazer. Bom. Feliz no ato de fazer. Difícil? Sim, difícil. Impossível? Não. Existem situações assim? Existem. É a maioria? Não. Mas existe. Como existe aqui também, que é uma minoria ainda maior. Mas existe também. Acho que a nossa está tendo dificuldade de entender é o seguinte, ó. A pessoa que chega nesse estágio... Aqui, no quarto? Ela já está se amando tanto que ela joga esse amor para outra. E tanto faz se a outra vai amar ele, porque ele já está amado, mas ela já se sente amada. O que ela está pensando aqui também, acho que vai de acordo com o que eu estou pensando aqui, você já tem que deixar outra pessoa, você vai amar o próximo sem relacionamento nenhum. É qual relacionamento? É pode paciência, se você me ama. Então vamos. Não, o próximo existe aqui, pessoal. Isso, mais fácil. O próximo existe. O fato dele não estar aqui na circunferência, pessoal, não quer dizer que ele não exista. O que no amor storge, você está muito mais preocupado em doar ao sentido da seta, do que receber. Aqui você só quer receber. Aqui você só quer receber, ponto. Aqui não, você quer doar. Porque o amor é interessante, né? Tudo que a gente doar, a gente vai ficar sem, ou vai diminuir, sim ou não? É um fato, isso é um fato. O amor é a única força, quanto mais você doa, mais você tem. Ele é um agente multiplicador. É interessante esse sentimento. Porque o amor, quanto mais eu ofereço para as pessoas, mais eu tenho. Quanto menos eu ofereço, menos eu tenho. Quanto menos eu ofereço, menos eu tenho e menos eu me amo. Menos você me ama, mais doente eu fico. Com certeza. Mais doente, porque o nosso espírito, vamos lembrar lá, né? A relação, quanto que era em porcentagem, pessoal? 70-30, lembram disso ou não? O nosso espírito, essência, vive, se alimenta do sentimento chamado amor, numa proporção 70-30. Deus nos criou com essa proporção. Então, todos os espíritos têm essa proporção. Muito mais para doar do que para receber. Nesse caso, eu só quero receber. Nesse caso, eu só quero receber. Porque eu estou sempre doente aqui, ó. Aqui é muito comum, né? Eu ia falar normal, mas não é normal, é comum. As pessoas trocarem de relacionamento. Aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Essa palavra filia, ela tem alguma coisa com família? Não. Só uma tradução. Só que como é um processo evolutivo, quando eu caio aqui, o egoísmo tem que ser quebrado, porque conviver não é fácil. Não é fácil.
Conviver embaixo do mesmo teto, um pouquinho mais difícil ainda, não é assim? Então, vê, e por quê? Porque tem que abrir mão de muitas coisas, mas os dois têm que abrir mão para chegar no consenso. Mas isso significa quebra de egoísmo. Quebra de egoísmo. Uma pessoa que acaba ficando sozinha, que ela começa a se tornar excêntrica. Porque ela não tem parâmetro. Deu para você entender ou não? Você perde os seus parâmetros. Você não tem ninguém para falar, isso está certo, está errado, está alto, está baixo, esse horário está bom, aquele horário está ruim. Se você não tem um parâmetro, você vai fazendo as coisas de acordo com a sua necessidade. Então, a possibilidade, como o egoísmo ainda grita dentro de nós, as pessoas se tornam excêntricas, porque perdem parâmetro. A nossa estrutura do ser humano não foi feita para viver isolada. Não foi feita. Quando nós chegamos nessa condição humana, toda a estrutura foi feita para que a gente pudesse conviver com pessoas. Porque conviver com pessoas nos dá parâmetro. Porque se eu não tivesse parâmetro, o que é certo e o que é errado? Se eu não tenho parâmetro. Veja, se eu não tenho parâmetro nenhum, eu não sei nem qual é a diferença entre certo e errado. Eu posso fazer tudo a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer jeito, e não tenho ninguém para reclamar ou para elogiar. O que é certo ou errado? Então a estrutura humana não foi idealizada para o ser humano ficar só. Às vezes ele precisa ficar só. Às vezes ele precisa. Às vezes ele precisa se isolar. Sim, precisamos. Mas ele não pode viver uma vida toda sozinho. Ele perde parâmetro. Deu para você entender? Então, conviver não é fácil, mas ajuda no nosso processo evolutivo, porque quebra bases egoístas que estão cristalizadas dentro de nós. Então, no amor storge, que é um processo evolutivo, porque aqui a palavra reciprocidade é a tônica e aqui a palavra reciprocidade nem entra. Interessante, não é? E a gente vai voltar na ideia da existência da pessoa amada já é o suficiente para o amor. Ou você ama, mas não quer conviver. Qual é o problema? Cássio, Ok? Oi? o amor entre Santa Clara e São Francisco, ele entra na quinta forma? Aqui. Quinta, né? É. E é humano? É humano. Eles se amavam. Sim. Ok? Eles se amavam. Ok? Então veja, foi um excelente exemplo, tá? Santa Clara e São Francisco é isso aqui, é o amor. Os dois ali, ó. Os dois. Santa Clara e São Francisco. Ok? Eles se amavam. Porém, como entender esse amor a gente não consegue. Porque nós não chegamos nesse nível. Porque é uma. É a força dele, né? Sim, sem dúvida. Era um parâmetro do outro. E São Francisco, às vezes, ele cometia alguns deslizes, ela ia lá e chamava a atenção dele. É maravilhoso esse livro, maravilhoso. Ok? Uma vez ele foi reclamar com ela, né? Que ele tinha perdido muitos colaboradores e não sei o que lá, da missão, de não sei o que lá. Foi toda aquela reclamação, né? Bem próprio de homem mesmo, né? E aí, ela falou, mas você está reclamando de quê? Nem é sua missão? Vamos falar assim, né? Essa missão não é sua. Você só foi convidado para participar dela. Um parâmetro. Deu para você entender ou não? É um parâmetro. No caso deles, é esse amor. Ó. Simplesmente ama. Um quarto entra o amor dos pais. Nesse caso especificamente, é de relacionamento. Tá. Né? De relacionamento, ok? Entre dois seres. Né? Como dois seres. É que nem uma coisa aqui, veja. Como nós aqui, por mais que estamos no século XXI, vou falar uma palavrinha para vocês, e a nossa mente vai buscar exatamente essa situação, porque num planeta de provas e expiações, isso significa isso. Mas a mesma palavra, vista pela espiritualidade superior, tem um contexto completamente diferente. Por exemplo, se eu falar a palavra sexo, ok? Para nós é a união carnal, não é isso? Não é só isso. Não é só isso. Sexo, numa visão global, uma visão é evolução, é crescimento. Isso acontece nas subpartículas atômicas nas galáxias. Então existe essa formação de seres, justamente independente do seu nível evolutivo, onde gera a vida.
Então, sexo para a espiritualidade superior é sinônimo de vida. Eu vou dar um exemplo desse quarto forma de amor. Tem um amigo, no final de ano, ele foi para uma chácara e deu um mergulho num rio lá, no sábado. No domingo ele voltou lá, foi mergulhar, tinha chovido à noite, o banco de areia, ficou tetraplégico. Com menos de 2 anos a esposa abandonou. E aí já tem um outro caso, em que o cara num acidente automóvel ficou tetraplégico e a esposa cuida dele até hoje. A esposa está no quarto. Sim. A outra não. Exato. Entendeu? Então nós temos exemplos, né? Não são a maioria? Não, não são. Mas existem, são 2 exemplos que você deu ali. Tudo bem? Então não tem nem muito a ver com o outro, tem a ver conosco. Ok? A gente fala assim, né? Então a gente olha para tudo isso aqui, você fala, tá, e onde eu estou? O que eu estou buscando? Se o amor é razão, bom senso, discernimento. Ok? E as pessoas, mais de 90% das pessoas são as suas atitudes, não são as suas palavras. Quer conhecer uma pessoa? São as suas atitudes, não são as suas palavras. Ok? Como é que eu sei o que a pessoa é? Pelas atitudes dela. Muito mais do que as palavras. Ok? Então existem sim, realmente, que a Liliana disse, que existem espíritos que estão nessa condição. Eu estou falando de 2 seres aqui, tá? 2 seres. Naquela frase simbólica, nem tanto, que diz assim, e Jesus fecundou a vida no planeta Terra. Foi uma relação sexual. Entenderam? Veja, vida. Isso é sexo. Então, a frase, Jesus fecundou a vida no planeta Terra. Ele usou da energia criadora. Entenderam? Primeira potência do espírito é a força do pensamento. Qual a primeira e a mais forte potência do espírito? Força do pensamento, ok? Os princípios espirituais têm pensamentos fragmentados. Então, os nossos irmãos, né, mais novos, vamos chamar, não vou falar inferiores, nossos irmãos mais novos, os animais, por exemplo, ok? São os nossos irmãos mais novos. Eles têm pensamento fragmentado. Pensamento fragmentado significa o quê? Eles não têm ideia de passado e futuro. Eles só vivem o presente. Então, fragmentado nesse sentido. Não é que é picotado. Fragmentado é que eles não têm a noção de passado e não têm noção de futuro. Então, eles só vivem o presente. Nosso é o pensamento contínuo. Então, nós temos a noção de passado, presente e futuro. Ok? Essa é a diferença entre nós e os princípios espirituais. Então, a principal potência de um princípio espiritual e principalmente de um espírito é a força do pensamento. Força do pensamento. Pare para pensar que o Cristo, há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, né, depois de uma explosão do planeta do Sol, que acontece até hoje, pega uma bola incandescente, uma massa incandescente, traz a 150 milhões de quilômetros distante do Sol e mantém ela ali. Veja, força do pensamento. Ele não fez isso com as mãos, com a força do pensamento. Então, houve uma explosão solar, ok? Há quase 5 bilhões de anos atrás. Essa explosão solar liberou uma massa incandescente, isso acontece até hoje no Sol. Esse espírito, que depois nós conhecemos com o nome de Jesus, pega essa massa incandescente, coloca a 150 milhões de quilômetros distante do Sol, cria um outro satélite, que nós chamamos de Lua, para manter aquilo em equilíbrio, e a vida começa. Força do pensamento. Ele não usou as mãos para isso, ele usou a força do pensamento para isso. Então, espíritos muito evoluídos não usam mãos, pés e corpo, usam força do pensamento. Espíritos mais evoluídos do que nós, pouco mais evoluídos do que nós, ok? Não usam nem a palavra articulada. Eles não precisam nem usar a palavra articulada. Eles olham nos olhos e já conseguem saber o que o outro espírito está falando. Porque os olhos são o espelho da alma. Entenderam? Então, a maior força que um espírito tem é a força do pensamento. A segunda maior força que um espírito tem é algo chamado energia criadora.
a energia criadora que todo espírito tem. Todo espírito tem. No mundo animal, inconsciente. No mundo hominal, nós, principalmente na nossa fase, já é consciente. Deu para você entender? Então, todo espírito tem força do pensamento e energia criadora. Dependendo do seu momento evolutivo, ele usa essas duas energias. Nós usamos as energias? Sim, nós usamos. Um anjo usa as mesmas energias? Sim. Um Cristo usa as mesmas energias? As mesmas energias. Só que uma potencialidade diferente. O que muda é a potencialidade. Entenderam? Por exemplo, no mundo de regeneração, já no mundo de regeneração, que é uma vibração, não é um mundo físico, é uma vibração, você não tem no mundo de regeneração, ok? Ondas curtas. Ódio, mágoa, ressentimento, desejo de vingança, não tem. No mundo de regeneração. Você tem médias, né? Curtas e ultracurtas. Você já não tem mais ondas longas. Mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança são ondas longas. Num planeta de regeneração você não tem mais essas. Você tem médias, curtas e ultracurtas. Porque é uma questão de frequência. Entenderam ou não? E é interessante, vocês imaginem que nós temos bilhões de células do nosso corpo físico. Bilhões de células. Cada célula, como analogia, é um motorzinho elétrico. Dá para vocês imaginarem um motorzinho elétrico? São bilhões de células. Cada célula é um motorzinho elétrico. Ok? Nós alimentamos e fazemos esse motorzinho girar, de acordo com os nossos pensamentos. Quando eu tenho um pensamento positivo, ele gira rápido, ele produz saúde. Quando eu tenho um pensamento negativo, ele gira devagar. Doenças. Entenderam? Cada célula do nosso corpo físico, que é um princípio espiritual em evolução. Então, para esse princípio espiritual, nós somos uma galáxia, ok? Então, cada célula do nosso corpo físico pode abrigar um princípio espiritual em evolução. Mas as nossas células, elas estão vinculadas aos nossos sentimentos. Pensamentos positivos fazem com que esse motorzinho, uma analogia, gire rápido, gerando saúde. Pensamentos negativos desaceleram esse motorzinho. Ficamos propensos a doenças. Interessante isso. É interessante. Então não existe doenças, existem doentes. Nós que produzimos as doenças. Entenderam? Então vocês imaginem essa pessoa aqui, ó, esse ser aqui, ó, amando dessa forma. É uma pessoa saudável. Entenderam ou não? É uma pessoa saudável. Imagine aqui como são as células dessas pessoas gerando. Então, mas para eu entender um amor maior, eu preciso primeiro entender um amor menor. Deu para vocês entenderem? Então, se eu não aprender a amar uma pessoa que está do meu lado, como é que eu quero amar mais? Então, eu preciso necessariamente começar do 1, partir para o 2. Deu para você entender ou não? Aprender a me amar primeiro, aí sim, aprendendo a me amar, eu consigo amar o próximo, dentro dessa configuração, e aí sim eu consigo amar outros seres. Por isso que quando Jesus fala o amor incondicional, sem condições, nós não estamos nesse estágio. Nós não estamos. Vamos chegar? Sim, nós vamos. Mas o amor, ele começa pequeno, ele vai crescendo. Então ele começa necessariamente por aqui, depois ele vem para cá, depois ele aqui onde nós estamos buscando, depois eu venho para cá, depois eu venho para cá. Esse é o processo evolutivo. Se do planeta Terra, no nosso momento, século XXI, a gente entender isso daqui, ó, entender e sentir isso daqui, já está de bom tamanho. No caso, as pessoas que sofrem abusos, por exemplo, estão no relacionamento tóxico, as duas pessoas estão no nível 2? Não, é difícil falar se as duas estão, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Varia, não tem. Não tem regra. Ok? Então, o relacionamento é tão comum hoje em dia, né? Tão comum. Então, mas cada um é um universo à parte, vamos falar. Está passando por aquela situação por alguma razão. Não que ela tenha que se acomodar com a situação, jamais, em momento algum.
Mas a vida é uma escola. A vida é uma escola. Okay? Se existe aquela situação, ou é uma expiação, ou é uma prova, ou é uma missão. Mas jamais, na doutrina espírita, nem Jesus, falou que nós temos que sujeitar a qualquer tipo de violência, alegando isso ou aquilo. Alegando isso, jamais, em momento algum. Né? Então, antigamente se achava, né? Então, por causa disso, porque eu fiz alguma coisa do... Não, isso é comodismo, isso é desculpismo. Não é. Isso é falta de amor próprio. Então, as pessoas se acomodavam a uma situação e achavam, eu devo ter feito isso na reencarnação passada, por isso que eu estou passando por isso aqui. Não funciona dessa forma. Ok? Não funciona. Porque o nosso espírito, essência, não trabalha nem passado nem futuro. Nosso espírito, essência, só trabalha o presente. É o que você está vivenciando hoje. As pessoas às vezes se submetem por várias razões, mas principalmente por falta de amor próprio. Por falta de amor próprio. As pessoas se submetem a essa situação X ou Y por falta de amor próprio. Porque quem ama se autorrespeita e coloca limites. E o amor fala muito mais não do que sim. A paixão fala sim para tudo, qualquer coisa. O amor não e ponto. Não e ponto. O amor trabalha principalmente o autorrespeito. Entenderam? Ok? Alguma pergunta? Todas. Ok? Todas. Entenderam como funciona isso dentro da gente? Então, quando eu falo, estou falando aqui. Todos eles usam a palavra eu te amo. Mas como eu vivencio isso, como eu sinto isso, aí é do fórum íntimo de cada um. Pensem que nós reencarnamos para sermos felizes. Né? Para que serve a reencarnação? É um processo evolutivo. Nós reencarnamos para sermos felizes. Mas o que é felicidade? Eu não sei. Então eu tenho que descobrir primeiro o que é felicidade. E felicidade hoje, com a ajuda das ciências psíquicas, fala, felicidade é amor próprio. É respeito, autorrespeito, autoconsideração, autoconfiança. Isso é felicidade. Ok? Tá bom por hoje? Tá. Então tá bom. Deu para dar um nó na cabeça de vocês? A ideia era essa. Aí, Deu nó na terceira parte. ok? Em a terceira parte eu vou falar mais, sai um pouco desse contexto, entra num outro contexto, aí vocês vão juntar 3 aulas falando sobre o mesmo assunto. Que é exatamente, amor ao próximo como a si mesmo. Então uma frase dá para você vincular ele a várias reflexões. Deixa eu perguntar uma última coisa. Você falou sobre o sexo. Eu vi uma palestra do Divaldo dizendo que o sexo casual, que acontece muito, não seria respeitoso ou válido por não ter o amor envolvido. Porque o sexo casual é o sexo casual. Tá aqui, Ou aqui ou aqui. Tá nessas fases. Aqui ou aqui. Porque também tem um mandamento de não pecar contra castidade, por exemplo. Sim. Esse não pecar contra castidade é literalmente isso. A pessoa que se autorrespeita, se autoconsidera, que se autoama, não se envolve em nenhuma situação, porque é uma energia muito forte. É a segunda energia mais forte do universo. Então você imagine qual é a troca na relação, que não estamos julgando ninguém, cada um faz da sua vida o que achar que tem que fazer. Mas numa troca sem afetividade, você fica com o pior do outro e vice-versa. Literalmente. E essa energia fica impregnada de 10 a 15 dias com você. Então o sexo seria uma coisa positiva com um relacionamento com afetividade, de amor. Com afetividade, com carinho, com respeito, consideração, com relacionamento de amor. Nós já passamos dessa fase, tudo bem? Veja, nós éramos protegidos pela nossa ignorância. Hoje nós não somos mais ignorantes. Então hoje sabendo que a segunda energia mais poderosa, ok? Que aquilo é energia e vai ficar vinculado com você de 10 a 15 dias, vai ficar impregnado em você. E quando numa troca nessa condição aqui ou nessa condição aqui, sem afetividade, é o pior do outro. Não é o melhor do outro, porque o melhor do outro é a afetividade. Ok? É só uma necessidade biológica, física, nós já passamos desta fase.
Não que não tenhamos essa necessidade, não é essa a questão. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo físico que tem as suas necessidades, mas eu não posso me sujeitar às necessidades do corpo físico porque eu sou um espírito. Veja, a matéria foi feita para o espírito e não o contrário. Deu para vocês entenderem ou não? A matéria foi feita para o espírito, não o contrário. Não é o espírito que foi feito para a matéria. Né? Então, a matéria nos influencia? Sim, claro, evidente, ok? Porém, eu tenho um espírito, eu tenho que decidir o que é melhor para mim. Eu tenho que decidir. E essa energia criadora, que pode ser abastecida por uma relação sexual periférica ou corporal, é uma das formas. Existe um leque de opções. Por exemplo, o esporte é uma delas. Pintura, música, dança, você tem aí assistência social, você tem a energia criadora, ela pode ser canalizada no mínimo por 10 caminhos diferentes. A relação sexual periférica é só um, tem ela e mais 9. E você troca a mesma energia sexual, a mesma energia criadora, entenderam? Então a pessoa fala, não quero me relacionar fisicamente com ninguém. Posso? Pode. Mas a energia criadora não pode ficar contida. Imagine antigamente, né? Antigamente, lembra daquelas pilhas que vendiam grandonas assim? Lembra daquelas pilhas? Aí tinha mania de guardar no armário, isso? O que acontecia com aquilo? Depois de um tempo ela vazava. Aquilo é um ácido e corroía. É só um exemplo que eu estou dando para vocês. A pilha não é feita para ficar guardada. É feita para fazer alguma coisa funcionar. O que vai funcionar para a pilha, pouco importa. A energia sexual, a energia criadora dentro de nós, é a mesma situação. É como se fosse um ácido. Imagine assim, dentro de uma pilha, dentro da analogia pilha, ok? A pilha está ali para fazer alguma coisa funcionar, não importa o que vai funcionar. Ela precisa gerar energia para algo funcionar. Nossa energia criadora, criativa, é essa energia. Eu preciso colocar para funcionar, não importa como. Porque se ela ficar contida, ela vaza. Entenderam? E quando ela vaza, o estrago é grande. Nós já vimos casos, né? Como as pessoas implodem e explodem por causa dessa energia criadora parada. Você pode canalizar para a música, para a dança, para a pintura, para os esportes, não importa onde você vai canalizar isso, mas você tem que canalizar isso. A questão sexual, física, periférica é só uma das formas para você canalizar isso. Não é a única, talvez não seja nem a melhor. Isso é um dos motivos dos abusos, por exemplo? Exatamente isso. Exatamente isso. Ok? Porque se eu conter, não vou usar para nada, ela vai implodir. Ela vai implodir. Ela vai criar prejuízo dentro de você. Você tem que canalizar de alguma forma, por algum caminho, aquele que realmente te faça bem. Então, às vezes as pessoas estão sozinhas por alguma razão, não querem se envolver com ninguém por alguma razão, né? Essa energia está lá, vibrando, ela está, essa energia, vamos chamar de energia sexual. Posso transferir isso para um esporte? Pode, você transfere. Você tem quase que as mesmas situações, as mesmas reações, a mesma satisfação. É só um exemplo. Para uma dança, teatro, não importa. Mas você tem que canalizar isso. Ficar contido traz grandes prejuízos. Aí você tem abuso, você tem um monte de exemplos aí na nossa sociedade. Entenderam? Que essa energia criadora não é só a questão sexual, é também a questão sexual. Então é essa energia. Mas no caso da aula de hoje, né, a essência foi mostrar como nós estamos amando, quais são os nossos interesses, qual é o processo evolutivo. Na antiga Grécia, eles já falavam sobre isso. Baruch Spinoza já falava sobre isso. A doutrina espírita fala do amor infantil, do amor adulto, do amor sábio, que é isso. Também. São formas diferentes para falar da mesma coisa. E é exatamente a frase, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Olha como encaixa bem a frase nessa situação. Ok? Vamos para o encerramento? Então, vamos nesse momento agradecer
a toda a espiritualidade amiga aqui presente, a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, auxiliares, a todos aqueles que de alguma forma nos socorreram, nos ampararam, nos fortaleceram. Aqueles que vieram, assim como nós, para aprender alguma coisa, refletir, analisar, pontuar a sua vida naquilo que realmente é importante, naquilo que agrega, aquilo que acrescenta, aquilo que ele pode compartilhar. Reencarnados e desencarnados, estamos todos numa abençoada escola chamada Planeta Terra, onde cada um de nós tem as suas lições, seus aprendizados. Não importa o que nós estamos passando, mas qual é a lição essencial do fato e do acontecimento para o crescimento do nosso espírito, para o nosso amadurecimento, para entender que todos nós aqui estamos de passagens e cada ser humano que cruza pelo nosso caminho, com certeza nos ajuda em alguma coisa, nos acrescenta algo, nos ensina. Que a gente possa ter a humildade e a gratidão de agradecer sempre todos os fatos, os acontecimentos, porque tudo, de acordo com as leis maiores, é para o nosso crescimento e para que possamos ser melhores seres humanos do que já fomos. Que assim seja.